Olá, começa agora o programa Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Presidente da JUF abre o ciclo de palestras no dia da paralisação dos juízes federais do Brasil. Representante da Associação Sindical dos Juízes Portugueses presta apoio e solidariedade à causa da magistratura brasileira. E você vai ver ainda, procuradores da República também declaram apoio à manifestação dos juízes federais. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos já está no ar. Mais de 90% dos juízes federais brasileiros aderiram à paralisação realizada no último dia 27 em favor da valorização da magistratura federal. Os trabalhos foram abertos pelo presidente da JUF, Gabriel Vedi, que falou sobre as reivindicações da categoria e ressaltou que o movimento não se tratava de greve. É importante esclarecer à sociedade brasileira que nós não estamos fazendo greve. As portas da Justiça Federal estão abertas no dia de hoje, escancaradas. Todos os casos de urgência, as audiências de urgência com réu preso, serão atendidas pelos juízes federais. Nós não somos irresponsáveis, temos responsabilidade com a justiça. Tanto é verdade que eu gostaria aqui de também fazer referência a alguns colegas vítimas da falta de segurança dos magistrados federais, assim também como tem sido vítima os procuradores da República que atuam contra o crime organizado, o presidente Piconha, e o tráfico internacional de drogas. Por isso que a gente luta por um órgão colegiado, esse movimento de paralisação é para que se crie um órgão colegiado de juízes, como aconteceu na Itália, presidente Palamara, como aconteceu na Itália, um órgão colegiado para proteger a vida desses juízes, similar ao do caso da Operação Mãos Limpas. Criar a polícia judiciária para proteger esses colegas, uma polícia judiciária vinculada ao Poder Judiciário. A gente está lutando pela nossa própria vida. A gente está lutando para que esses bandidos não fiquem na rua, atormentando a sociedade. Lutamos também por mais estrutura nos juizados especiais federais das turmas recursais, que pagaram 21 bilhões de reais para 10 milhões de brasileiros desde 2004. E os juízes trabalhando sem qualquer gratificação extra, não estamos nem pleiteando isso, acumulando a sua vara de origem com o cargo de juiz na turma recursal, trabalhando em dobro. Muitos com problema de saúde, com problema de ler. Ou pior, como acontece na 4ª região, que o juiz é tirado da própria vara e fica lá o juiz substituto assumindo inteiramente o serviço da vara. E os colegas que vão para as turmas recursais ficam sem qualquer estrutura de servidores e até mesmo de equipamento. Não dá para se brincar com a justiça da população. Se é um problema isso para a saúde dos juízes, esse é um problema maior para a população, porque o direito a uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença, um auxílio-saúde, o direito de se operar, o direito de uma medicação, é um direito que tem sido sonegado toda hora na esfera administrativa, pelo Executivo e pelo INSS. A estrutura do 2º grau da Justiça Federal é a mesma há 20 anos, enquanto as varas federais aumentaram de 89 para 2011, de 100 para 1.000. A população brasileira foi de 130 milhões para 200 milhões. Não está correto. A população precisa de uma justiça rápida, mas precisa ter estrutura para fazer isso. Nós queremos, é verdade, doutor Piconha, também a simetria com o Ministério Público Federal. Aqui no Brasil, o Poder Judiciário está em posição de inferioridade ao Ministério Público, porque embora a Constituição diga que existe uma igualdade, e exista uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, que foi votada por 10-4, esse direito ainda não foi implementado para os juízes federais. Já foi para boa parte dos juízes estaduais, sem edição de resolução do Conselho, e também para pelo menos o Tribunal Regional do Trabalho do Pará. Mas os juízes federais estão excluídos disso
uma ação que patrocinaram sozinhos no Conselho Nacional de Justiça. Lutamos também, a JUF e a MPR talvez tenham sido uma das poucas entidades nacionais, não sei se foram as únicas, acho que talvez sim, lutaram pela criação de um teto constitucional no nosso país. Nós tínhamos salários vergonhosos em 2005 de servidores públicos ganhando 80 a 100 mil reais, inclusive juízes, onde o salário do Procurador-Geral da República e do Presidente do Supremo não era um teto, era um piso. Lutamos e criamos o teto constitucional moralizador. A JUF lutou por esse teto. Perdemos o adicional por tempo de serviço, perdemos gratificações. Nos foi dada a garantia que esse teto seria atualizado ano a ano. E não o foi. Enquanto o INPC de 2005 a 2011 foi de 40%, nós tivemos apenas um reajuste de 8% no ano de 2009. Há uma perda inflacionária. E não é uma luta por aumento de salário. Nós quisemos dar transparência ao serviço público, fazer as pessoas saberem que tem limite à remuneração do servidor público, mas isso tem que ser atualizado, e ninguém quer um aumento absurdo, a reposição da inflação. Em suma, o objetivo desse nosso movimento é levar uma justiça rápida, barata, acessível e que não permita impunidade no nosso país. É isso que o povo brasileiro precisa e é por isso que nós lutamos. A seguir, desembargador português presta solidariedade aos magistrados brasileiros. Daqui a pouco, depois do intervalo. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. A paralisação dos juízes federais do Brasil recebeu o apoio de representantes dos sindicatos de juízes de outros países, como o de Portugal. O desembargador e membro do Gabinete de Relações Internacionais da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Antônio João Latas, prestou solidariedade aos magistrados brasileiros e falou sobre o direito à greve da categoria e a preocupação diante da falta de segurança. Sobre o direito dos juízes à greve, é claramente maioritária desde sempre a sensibilidade que entende ter os juízes pleno direito à greve. No entanto, apesar de em nenhuma das greves ter sido suscitada formalmente a questão da legitimidade das greves judiciais por qualquer um dos outros poderes, há setores da opinião pública e jurídica, fora do âmbito das magistraturas, que contestam o direito dos juízes à greve, essencialmente com o argumento de que o reconhecimento e exercício daquele direito, enquanto direito próprio dos trabalhadores dependentes, não é compatível com o estatuto dos juízes enquanto titulares dos órgãos de soberania tribunais. No entanto, não é esta a opinião claramente maioritária, quase unânime entre os juízes e também razoavelmente reconhecida e aceita na sociedade em geral. O direito à greve decorre do modelo do juiz continental, seguido entre nós e na generalidade dos países da Europa, herdeiro do paradigma napoleónico do juiz funcionário, por contraposição ao modelo anglo-saxónico do juiz profissional, cuja atividade é regulada não só por normas de disciplina, mas essencialmente por regras deontológicas particularmente severas, ditadas por padrões de elevada exigência. O modelo continental burocrático matriz francesa, que é o nosso, os juízes são titulares do órgão de soberania tribunais, a quem compete exercer uma das funções soberanas do Estado, a função jurisdicional, cuja essência consiste em declarar o direito no caso concreto e ordenar as providências necessárias à execução das decisões judiciais, como todos bem sabemos, assumindo-se como um pilar indispensável
à realização do Estado de Direito democrático, na medida em que garante a tutela dos direitos e dos interesses legalmente protegidos dos cidadãos, bem como o controlo da constitucionalidade e da legalidade por instâncias diferenciadas do poder político. Por isso, a independência do Poder Judicial é simultaneamente uma característica essencial da função jurisdicional e uma garantia inerente a essa mesma função, tal como é atualmente reconhecido em constituições nacionais como a portuguesa, no artigo 10º da Declaração Universal dos Direitos do Homem ou no artigo 6º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, para além de outros instrumentos internacionais. É essa garantia de independência que postula um posicionamento jurídico ou constitucional dos juízes equiparados aos titulares dos demais órgãos de soberania e que serve, ao mesmo tempo, de baluarte defensivo da função judicativa ante as intromissões ou omissões ilegítimas potenciadas pelo exercício do poder político. Mas neste modelo continental ou burocrático, os juízes são também magistrados profissionais de carreira, com vínculo permanente e até vitalício ao Estado, contrariamente ao caráter eletivo e temporário dos órgãos da soberania política. Como dizia um juiz português no texto sobre esta matéria, contrariamente ao Presidente da República, aos membros do Governo ou aos deputados, nós temos a profissão de juiz por exercermos a função respectiva. Ora, este vínculo permanente coloca os juízes, de algum modo, em situação de dependência relativamente aos poderes legislativo e executivo, em particular no que respeita ao seu estatuto profissional e às condições materiais requeridas para o exercício da sua atividade. A vulnerabilidade dessa dependência sempre justificaria o direito do juiz à greve como garantia de superação de eventuais conflitos com o Estado de Administração, por forma a poder pugnar pelos direitos e garantias de que são titulares enquanto profissionais, nomeadamente para assegurar as condições materiais indispensáveis ao exercício da função que lhes está cometida. Nesta dimensão, os juízes não têm paralelo com os titulares de cargos políticos, mas antes se equiparam aos funcionários da função pública. É, pois, esta dupla qualidade, ou o caráter híbrido do seu estatuto, que permite compreender que os juízes possam reclamar e exercer os direitos necessários, incluindo a greve, para garantir esse mesmo estatuto na sua dimensão socioprofissional, mas também na dimensão mais institucional, de chamada pública de atenção para as violações estatutárias que representam de forma direta e imediata diminuição das garantias do cidadão, nomeadamente quando estão em causa a independência do Poder Judicial e as condições de dignidade e autonomia com que deve ser exercida a função jurisdicional enquanto função soberana do Estado. Esta é a convicção sobre a legalidade e legitimidade do recurso à greve, presente na maioria dos juízes portugueses e que foi mesmo reconhecida pelo Conselho Superior da Magistratura, que é entre nós o órgão constitucional de gestão e disciplina dos magistrados judiciais, em deliberação recente tomada quanto da greve judicial de 2005, e que considerou que, face ao quadro constitucional e legal vigente, é lícito o exercício do direito à greve por parte dos magistrados judiciais, tendo em conta que do seu estatuto emerge uma dupla condição de titulares de órgãos de soberania e de profissionais de carreira, que não dispõem de competência para definir as condições em que exercem as suas funções. Um outro problema que tem preocupado os juízes portugueses nos últimos anos é que, tanto quanto vejo, constitui igualmente uma das razões para a vossa declaração de hoje, respeita à segurança dos tribunais, nomeadamente os magistrados que exercem funções, tendo mesmo ocorrido alguns episódios de violência contra juízes, designadamente no interior dos tribunais, como ocorreu em 2006 e depois, mais tarde, em duas comarcas do norte do país, e que levou mesmo os juízes desses tribunais, com o apoio da Associação, a suspender parcialmente a realização de atos judiciais, dada a falta de condições de segurança e dignidade naquelas instituições, visando igualmente, desse modo, a proteção das condições de dignidade e segurança de todos quantos intervêm nos julgamentos. A despedir-me, quero deixar em nome da Associação um cumprimento muito especial aos juízes federais do Brasil e à AJUF em particular, pela nota de força, determinação e esperança que neste verdadeiro novo mundo que nos parece ser o Brasil de hoje, as vossas ações de protesto pela dignificação do Poder Judicial e dos juízes, seus titulares, deixam a todos os que se empenham pelo crescimento, consolidação do Estado de Direito e das instituições que são essenciais, e especialmente os tribunais,
e os que neles deixam uma vida de dedicação e empenho para que a justiça não seja uma palavra vã. Estão abertas as inscrições para o curso de pós-graduação em Direito Previdenciário. As aulas acontecem em Porto Alegre e estão previstas para começarem em junho. Mais informações pelo telefone 51-3286-0310. Estão abertas as inscrições para o doutorado em Direito na Argentina. O curso é exclusivo para brasileiros. O primeiro módulo está previsto para o início de julho. Mais informações pelo telefone 11 3105 8080. E a seguir, procuradores da República também apoiam paralisação dos juízes federais. E veja também, Caixa lança programa de inclusão digital nas escolas. É o que a gente confere no próximo bloco, aqui no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011. O melhor da vida vai começar de novo. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República também esteve presente na manifestação dos juízes federais brasileiros. Ele defendeu a simetria com o Ministério Público e o reajuste do subsídio da magistratura. Nós tivemos aqui há alguns meses um evento também belíssimo, promovido já pelo presidente Vedi, e tivemos a oportunidade de reiterar nosso apoio e a nossa concordância com esse pleito justo da Associação de Juízes Federais, que foi patrocinado pelo advogado Luiz Roberto Barroso, que esteve aqui também fazendo uma brilhante palestra pela oportunidade. E desde o início nós apoiamos esse pleito, subscrevemos também, ainda na presidência do juiz Fernando Matos, uma nota técnica perante o Conselho Nacional de Justiça, dizendo da pertinência dessa paridade de tratamento, que é nada menos do que o cumprimento da Constituição, né, que diz no artigo 93 que existe essa igualdade de estatuto jurídico entre o Ministério Público e a magistratura. É interessante observar, isso eu pontuei naquela oportunidade, como a situação acabou se invertendo, né? O presidente Vedi falou muito bem, o Judiciário acabou ficando numa situação, que eu não diria inferior, porque nós do Ministério Público não temos ainda a alegria de dizer que nós somos iguais ao Poder Judiciário, mas existe realmente uma disparidade de tratamento jurídico que se refere ao regime da Lei Complementar 75. Nós queremos, ainda almejamos essa paridade e por isso, e sobretudo por isso, e cada vez mais, nós advogamos então essa reciprocidade na paridade, uma paridade recíproca, não só a paridade de membros da magistratura do Ministério Público para nos beneficiar, membros do Ministério Público, mas a reciprocidade dessa paridade. E é irônico isso, porque até 88 nós lutávamos para ser iguais aos juízes e depois de 88, com o novo Estatuto Constitucional, nós conseguimos aprovar a Lei Complementar 75 e ela conseguiu cristalizar todos os benefícios que havia naquela época conferidos ao funcionalismo público, que eram conferidos aos magistrados e também os que eram conferidos ao funcionalismo em geral. Posteriormente, houve reformas no Estatuto dos Funcionários Públicos e esses benefícios foram retirados. Então nós acabamos realmente, os membros do MPU, com uma situação singular, não é? Em termos de direito de férias, em termos de licença-prêmio, possibilidade de estudar fora, com remuneração, mantida remuneração e outras, não diria, outros benefícios, não é? Que o Estatuto nos confere e que representam uma justa reivindicação dos juízes federais. Nós temos a confiança e a esperança que em breve essa decisão do Conselho Nacional de Justiça será plenamente executada para que seja colocada uma pá de cal nessa discussão. Por fim, e não menos importante, se não um ponto mais relevante, não é? Do ponto de vista reivindicatório, classista, é a questão do reajuste dos nossos subsídios. Acho que o primeiro ponto, que ainda não foi tocado aqui, que eu acho que é importante nós fazermos uma reflexão sobre ele, é que o governo
desde 2007, vem alegando questões orçamentárias para impedir, obstaculizar a recomposição dos nossos subsídios. Mas esse mesmo governo, tanto do presidente Lula e tudo indica também o da presidente Dilma, esse mesmo governo resolveu todos os problemas das suas carreiras por medida provisória. Então hoje nós temos uma proximidade muito grande de pagamento de subsídios da Polícia Federal, da Advocacia Pública, da Defensoria Pública com os nossos subsídios. E isso tudo foi resolvido pelo presidente Lula por medida provisória, de uma forma menos democrática do que aquela que nós, entidades de classe da magistratura e do Ministério Público, adotamos. Nós fomos gastar o nosso sapato no Congresso, nós visitamos todas as lideranças e nós mantivemos uma interlocução permanente com as presidências das duas casas e, infelizmente, a nossa atitude democrática de discutir essa questão no foro próprio, que é o Parlamento, ela não tem merecido a sensibilidade do governo, nem do governo Lula, nem do governo da presidente Dilma. Eu acho que esse ato é importante para mostrar para o governo, primeiro, que é preciso estabelecer um canal sincero de negociação. Não é? Primeiro ponto. Então, acho que esse é um recado forte para o governo. Eu queria somar a nossa indignação dos procuradores da República a isso, que nós não sentimos hoje que há um canal sincero de negociação. Há um empurra-empurra. Eu acho que a dignidade das nossas carreiras é incompatível com isso, porque nós temos agido de uma maneira muito compreensiva. Nós tivemos um reajuste muito insatisfatório há 2 anos e tivemos uma promessa que teríamos uma recomposição no final do governo Lula, quando houvesse a recomposição do salário e dos subsídios dos ministros de Estado e dos parlamentares. Essa promessa foi quebrada em dezembro do ano passado. Houve um reajuste substancial dos subsídios dos ministros de Estado e dos parlamentares. Né? E agora, nós fazemos também, enviamos um projeto, né, que foi enviado pelo presidente Supremo e pelo Procurador-Geral da República, com um percentual muito inferior à nossa perda inflacionária, são opostas as mesmas escusas e opostos os mesmos obstáculos. Então, acho que esse é o primeiro alerta. Não é uma paralisação, é apenas um dia, mas para evitar que isso prolifere nas demais entidades de classe, nas demais carreiras, é preciso estabelecer um canal sincero de comunicação. O interlocutor do governo que converse conosco e que não seja uma conversa mole, como essa que está acontecendo hoje. Segundo ponto, é preciso que o governo respeite o processo democrático de discussão desse projeto dentro do Congresso. Não é porque ele, governo, tem o poder de resolver a situação de suas carreiras por medida provisória, então tem que ter a generosidade de pautar o nosso projeto. Porque o nosso projeto não é sequer pautado, ele não passa nem nas comissões temáticas. O governo hoje ele obstaculizou a tramitação do Congresso na Comissão do Trabalho, na Comissão de Finanças, na CCJ, ou seja, quando houver a disposição, e aí nós não teremos tempo. Então acho que é preciso restabelecer o debate democrático dos nossos subsídios dentro do Congresso Nacional. A Caixa Econômica Federal lançou o programa Um Computador por Aluno a todas as escolas das redes públicas de ensino estadual, distrital ou municipal. O programa tem como objetivo promover a inclusão digital nas escolas, por meio da aquisição de computadores portáteis novos com conteúdos pedagógicos. Trabalhando para garantir a inclusão digital de estudantes da rede pública de ensino do país, a Caixa Econômica Federal, em parceria com o Governo Federal e o Ministério da Educação, lançou o programa Um Computador por Aluno. Através do banco, estados, municípios e o Distrito Federal podem financiar computadores portáteis para as instituições de ensino. A prefeitura ou o estado, a qual essa escola interessada esteja vinculado, deve procurar uma das agências da Caixa, na qual já se tenha relacionamento, e manifeste o seu interesse pelo financiamento. Mas vale destacar que este programa, ele também permite que o ente público faça adesão por meio do site do FNDE, e se ele não precisar do financiamento, ele pode aderir ao programa e custeá-lo com recursos próprios.
Segundo a superintendente da Caixa, para garantir uma maior adesão das escolas ao programa, a taxa de juros estabelecida pelo banco para o financiamento está abaixo do encontrado no mercado. Para se ter uma ideia, essa taxa de juros efetiva, ela vai girar em torno de 10% ao ano, num prazo de 36 meses e, como eu disse, com um período de carência de 6 meses para iniciar o pagamento das parcelas referente ao financiamento tomado. Com a iniciativa, a Caixa Econômica Federal também busca o aperfeiçoamento das políticas públicas do governo. A Caixa, como a única instituição financeira federal 100% pública, ela tem como um dos seus principais objetivos auxiliar o governo federal a permitir que mais cidadãos, principalmente aqueles que dependem de políticas públicas, tenham acesso a esses programas, tenham acesso a essas facilidades para tornar a sua vida, seus sonhos de forma melhor, de forma a ele poder ter um futuro melhor. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau!